Oi, nós vamos iniciar o conteúdo de análise combinatória, iniciando primeiro com a árvore das possibilidades. Então, vamos lá. Eu preparei aqui um esqueminha. Então, antes da gente falar da árvore, nós vamos falar do princípio fundamental da contagem, certo? Deixa eu abrir aqui. Então, análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Então, para a gente entender o princípio fundamental da contagem, a gente tem que entender a árvore das possibilidades. Então, todo o conteúdo que a gente vai aprender de análise combinatória, ele está relacionado à árvore das possibilidades. Entendendo bem a árvore, que é a parte lógica desse conteúdo, vocês vão conseguir fazer todo o resto, porque daí o resto do conteúdo se baseia mais em fórmulas, mas entendendo a parte lógica vai ficar mais simples. Tá? O que eu tenho aqui? O que é a análise combinatória? Tá? Ela é utilizada para resolver problemas de contagem, utilizando os processos combinatórios. É possível determinar um número de combinações, arranjos e permutações possíveis. Então, é isso que nós vamos estudar, as combinações, arranjos e permutações. Para cada uma dessas aplicações, alguns critérios devem ser respeitados. Hoje nós iniciamos vendo o princípio fundamental da contagem, que define-se como sendo basicamente com a ideia de que o número de possibilidades de fazer N ações distintas e independentes é a multiplicação da quantidade de modos possíveis que cada uma pode ser feita. Tá, mas o que isso significa? O que isso significa, na verdade, é isso aqui, ó. Vamos ver, eu trouxe 3 situações, problemas, para a gente ver como é que a gente conta. E a gente faz isso basicamente todos os dias, tá? Esse princípio aqui é bem básico. Ó, Jennifer irá participar da promoção de uma loja de roupas que está dando um vale-compras no valor de R$1.000. Ganhará o desafio o primeiro participante que conseguir fazer o maior número de combinações com o kit de roupa cedido pela loja. No kit temos 6 camisetas, 4 saias e 2 pares de sapato do tipo salto alto. De quantas maneiras distintas Jennifer poderá combinar todo o vestuário que está no kit de roupas? Então, ali eu tenho as peças que compõem o kit de roupa. Nós vamos usar, primeiro resolver através da árvore de combinações e daí depois através de um cálculo. Quando vocês forem fazer os exercícios, aí vocês vão escolher ou fazer através da árvore ou só pelo cálculo. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas, 1, 2, 3, 4 saias e 2 sapatos. É isso que o exercício me diz. Agora eu vou usar o diagrama da árvore, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas. Para cada camiseta, eu vou combinar essa camiseta azul com as 4 saias. Ó, vou combinar ela, eu posso usar ela com a saia azul, com a saia rosa, com a saia amarela, com a saia verde. Quando eu usar ela com a saia azul, eu posso colocar ou sapato branco ou sapato vermelho, certo? Então, aqui eu já tenho, ó, uma combinação, 2 combinações. Quando eu coloco ela com a saia rosa e o sapato branco, eu tenho mais uma combinação. O sapato vermelho, mais uma combinação. Nessa situação aqui, ó, eu formo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 combinações possíveis. Fazendo a mesma coisa com a rosa, eu tenho mais 8 combinações. Com essa outra aqui, salmão, eu tenho mais 8 combinações. Aqui eu tenho mais 8 combinações, mais 8 e mais 8. Ao total, se eu for contar, eu tenho quantas combinações diferentes?
48 combinações diferentes. Então, usando o diagrama da árvore, eu tenho 48 combinações diferentes entre camisetas, saias e sapatos. Agora, se eu for usar o princípio fundamental da contagem, o que eu faço? Eu vou pegar o total de camisetas, vou multiplicar pelo total de saias e multiplicar pelo total de sapatos. Quantas camisetas eu tenho? 6. Quantas saias eu tenho? 4. Quantos sapatos eu tenho? 2. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. 48? Mas 48 foi a mesma coisa que nós achamos lá, né? Então, eu posso ou usar a árvore ou usar o princípio fundamental da contagem. E vou resolver da mesma maneira o meu exercício, tá? Agora, um outro exemplo. Esse exemplo aqui é da prova do ano passado, do Enem, tá? PPL é que essa prova foi aplicada para aquele pessoal com restrição. Então, ele diz, uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... Então, ali eu quero saber qual é a quantidade de frequências. Primeiro, vou resolver pela árvore, depois pelo princípio da contagem. Pela árvore, o que eu tenho? Eu tenho frequências 0 e 1. Ó, 0, eu posso ir para a posição 0 ou 1. Ó, do 0, eu posso ir para o 0 ou 1. Do 0, eu posso ir do 0 para o 1. Então, tem 4 posições. Ó. 1, 2, 3, 4 posições. Posso fazer isso só 4 vezes. Então, do 0, vou para o 0 ou 1. Do 0, 0 ou 1. Do 0, 0 ou 1. Cuidando que só posso fazer 4 vezes, que é o que o exercício me diz. Quando chegar aqui na posição 4, eu vou contar quantas alternativas eu tive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. 16 combinações da chave. Então, tive 16 frequências. Isso pela árvore. Agora, vamos ver usando a possibilidade, tá? Princípio fundamental da contagem. O que eu tenho? Um aparelho referido no exercício possui 4 chaves seletoras e cada uma delas pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves seletoras relaciona-se a uma frequência diferente de transmissão. Daí, o que eu tenho? Eu tenho 2 frequências, que é 0 ou 1, e 4 chaves seletoras. Então, tem 2 frequências elevado na 4. Em vez de eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu faço 2 na 4, que vai dar 16. Poderia ter feito, eu vou até escrever aqui para vocês. Em vez de eu ter feito 2 na 4, se alguém fizesse assim, ó. Peraí, minha caneta não tá pegando. Se alguém tivesse feito 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, daria os 16. Por quê? Eu vou voltar até lá no outro. Deixa eu voltar na outra lâmina. Aqui não tá voltando. Não tá voltando. Não, foi demais. Aqui.
Ó, aqui ficou em cima agora, que eu escrevi. Olha aqui o que eu tenho. Eu tenho 2, ó. 1, 2. Depois eu usei mais 2 aqui. Mais 2 aqui e mais 2 aqui. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá? Então, ia dar a mesma coisa. Agora, seguindo. Agora, no começo, a árvore, em algumas situações é mais fácil. E, em alguns momentos, o cálculo se torna mais simples. Então, vocês vão ter que saber escolher o que é mais fácil. Quando a gente começar a estudar ali arranjo, combinação, vocês vão ver que vocês vão parar um pouquinho de usar a árvore. Agora aqui eu tenho um outro exemplo. Esse exemplo precisa de muita atenção, tá? Porque aqui eu tenho combinações. Ó, quantos números pares, tá? Pares. Deixa eu pegar a caneta aqui para anotar algumas coisas importantes. Pares. Ó, o número tem que ser par distinto de 4 algarismos. Podemos formar com esses algarismos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, tá? 5 números. Então, o número é par se os algarismos das unidades simples for 0, 2, 4, 6 ou 8. Mas os números que eu tenho ali, ó, eu não tenho o 6 e não tenho o 8, né? Eu tenho os números 0, 2 e 4. Então, já me limitou aqui, ó. No caso dessa questão, a unidade simples poderá ser 0, 2 ou 4, porque são os únicos que eu tenho. Outra restrição é o fato de que a unidade de milhão não pode ser 0. Eu não posso começar um número por 0, tá? Dividindo em duas situações, temos a unidade simples é 0. Então, quando termina aqui, ó, por 0, tá? Terminar por 0, eu tenho uma possibilidade. Então, se eu tenho uma possibilidade de terminar por 0, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, já eliminei o 0, me sobrou 4. Se me sobraram 4 números para pôr aqui, agora me sobram 3 números para pôr aqui. E se me sobraram 3 números, agora só me sobram 2 números para pôr aqui. Então, ó, aqui eu tinha a possibilidade de dizer 0 no final. Um número, que é o 0. Tirando o 0 de lá, me sobraram 4 números. Mas se eu já coloquei um número aqui, me sobraram 3 números para colocar ali. Mas se eu já coloquei um número ali, me sobrou 2 números para colocar aqui. Tá? Agora vamos ver uma segunda situação. Na segunda situação, é quando o último número tem que ser par, certo? Eu já usei o 0 lá. Então, tem que ser 2 ou 4. Então, tem duas possibilidades. Duas possibilidades. Agora, eu vou começar lá do início. Por que do início? Porque esse número, ele não pode ser 0. Lá, eu restringi o 0 ali. Então, eu não precisava me preocupar com 0. Agora, eu preciso me preocupar com 0. O 0 não pode ser no início, senão não vou ter um número, né, de 4 algarismos. Então, não pode ter o 0 aqui. Então, tinha me sobrado quantos números? 1, 2, 3, 4. Tinha me sobrado 4. Mas não pode ser o 0. Então, me sobrou 3 números. Desses 3 números, eu já usei 1. Sobrou 2. Só que agora, o 0 que eu não podia usar lá, eu posso usar aqui. Então, aqui eu tenho agora 3, porque agora eu posso usar o 0. Certo? E desses 3, agora eu tirei 1, me sobrou 2.
Então, cuidem, porque tem que analisar, tem que pensar. Essa questão dos 3 exemplos é a mais difícil, porque é a que exige mais interpretação. A análise combinatória exige bastante interpretação em alguns exercícios. Agora que eu fiz a minha tabelinha, eu vou resolver. Agora é só multiplicar, né? Agora eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 4 vezes 1, ó, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 1, mais a segunda tabela, 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Aqui vai dar 24 mais 36, que vai dar 60 possibilidades. Esse conteúdo é importante, por quê? Porque através desse conteúdo que a gente tem as placas de carro, os números de telefone, tá? E várias outras coisas que a gente usa análise combinatória, certinho? E com o decorrer do tempo, eu vou dando mais alguns exemplos. Então, beijos e deem uma olhadinha nos conteúdos ali e façam os exercícios. Bom trabalho!